Seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus, uma leitura da Bíblia, que está em Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos dar o início do versículo 26, onde se fala um endemoniado curado, né? Glória a Deus. Vamos procurando, irmão. Lucas, enquanto isso eu vou arrumar aqui. Isso vai estar já arrumadinho. Lucas, capítulo 8, versículo 26. Vou ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte à Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se do despenhadeiro no lago e afogou-se. E aquele que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de que havia saído os demônios, vestidos em seu juízo, assentados aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também que como foram salvos aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de que havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade qual grande coisa Jesus lhe tinha feito. Vamos até Glória aqui a Deus. também. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amados, vejamos aqui na palavra de Deus que ali o Senhor Jesus, com os seus discípulos, eles navegaram para as terras dos Gadarenos, que está de frente à Galileia. Então, a terra dos Gadarenos era dos gentios, irmãos. A Galileia estava ali os judeus, mas aqui nós vemos aqui nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que eles foram para justamente na terra dos gentios. O Senhor Jesus deixou ali a Galileia, foi para a terra dos gentios, e vemos ali, irmãos, que essa cidade provavelmente ela fica ali perto de Gesara, bem na costa do mar. Assim que o Senhor Jesus pôs os seus pés ali, naquela província, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E vemos aqui, então, que no versículo 27, quando o Senhor Jesus desceu na terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Glória ao nome do Senhor Jesus. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então, já nesse versículo 27, amado, conforme está escrito aqui, esse relato também está em paralelo ao livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 28, onde ali cita os endemoniados, né?
Então, nós vemos lá que, na verdade, aqui Lucas está relatando, eram dois endemoniados, mas Lucas está relatando de um que falava. Os dois estavam juntos, mas um falava. Então, é desse que provavelmente Lucas preferiu focalizar nesse que abriu a boca e falava até pelo outro que estava ali junto dele. Na verdade, tinham dois ali, né, irmãos? Então, Lucas, aqui o Evangelho de Lucas, ele focalizou apenas aquele que falou com Jesus. E aí a expressão nós vemos aqui, né, irmão? Que eles não habitam nem em casa, mas em sepulcro. Então, irmãos, querida irmandade, nós temos que tomar bastante cuidado, tá bom? Porque nós estamos rodeados de uma legião de demônios. O mundo todo está cheio deles. São anjos caídos, desobedientes, e foram destituídos da glória de Deus. Vejamos aqui, irmãos, no versículo 28, aqui no 27 ainda, veja que quanto que o inimigo ele humilha o ser humano. Irmãos, veja bem, todos nós fomos, né? O homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha quanto que o inimigo tem ódio do ser humano. Então, amada irmã, amado irmão, não é de se espantar quanto que o adversário odeia vocês e a mim também, porque nós fomos criados para adorar a Deus. E graças damos a Deus que vocês podem ver, irmãos, que o Senhor nos remiu através de Cristo Jesus para adoração a Ele. Nós o adoramos, nós servimos a Deus, nós glorificamos a Deus, oramos ao Senhor, estamos sempre envolvidos com o nosso Senhor. E bem-aventurada é a irmã e o irmão que glorifica a Deus na sua vida, que tem essa alegria. E o que o inimigo faz é o contrário. Ele quer o quê? Olha o que ele fez. Ele tomou posse desses homens. Ele conseguiu entrar na vida desses homens e pode ver que esse endemoniado, irmãos, vamos falar focalizado nesse que Lucas estava falando, porque é ele que falava. Então, veja, olha o que os demônios faziam. Ele estava possesso há muito tempo na vida dessa pessoa. E essa pessoa, irmão, ela não habitava em casa. Irmãos, elas não habitavam em casas. E olha o que o inimigo faz, tira até do habitat da pessoa. E começou, então, a habitar onde? Nos sepulcros. Irmãos, é horrível, sepulcro é podridão. Provavelmente, lá naquela época, o cemitério é um céu aberto ali. Então, amados, olha que humilhação que o inimigo fazia. Se nós olharmos em Mateus, nesse capítulo 8, ali você vai ver que ele se feria, eles se batiam com pedras, se feriam, gritavam nas montanhas. Era um tormento muito, muito terrível. Irmãos, como era deprimente. Então, o nosso Senhor Jesus vai até ali. Irmãos, Jesus já sabia de tudo. Jesus foi lá para libertar uma alma. Olha o que Deus faz, irmão. Por amor de uma alma, ele vai até aonde tem que ir, como Jesus foi ao encontro dos demônios para libertar uma alma que há muitos anos estavam presos através do adversário. O adversário tomou posse do seu corpo. O homem perdeu o juízo, irmão, como se fosse louco, entendeu? Ele perdeu o juízo e começou, olha o que o inimigo faz, humilhar a pessoa, tirou as suas vestes, as pessoas andavam nuas, uma vergonha, glória ao nome do Senhor Jesus. E vejamos aqui, então, nesse momento, essas pessoas, além de estar nuas, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, elas estavam ali gritando. Mas já no versículo 28, nós vemos que Jesus, quando esses endemoniados, eles viram Jesus, quando principalmente esse que falava, viu Jesus, ele prostrou-se diante do nosso Senhor Jesus. E ele exclamava com uma grande voz, aquele grito, né, amados? E disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não a atormente. E isso chama atenção, irmãos. Olha só, não era o homem com seu são juízo que estava falando, porque ele perdeu totalmente a governabilidade do seu corpo, porque os demônios, não foi um, foram vários,
tomaram posse do seu corpo, governou ele. Ele saiu de si, ele não tinha mais entendimento, não tinha mais... A pessoa foi tirada, porque aí a posse foi dos demônios. Vejamos aqui que, olha o que os demônios estavam relatando. Eles falaram bem claro, bem grande, dizendo com grande voz, que tenho eu contigo. Primeiro, porque as trevas não têm comunhão nenhuma com a luz. Os demônios são trevas e Cristo é a luz. Então, não existe comunhão, não existe nenhuma harmonia entre eles. E o demônio falou assim, já falou o nome de Jesus. Irmãos, medite aqui, Jesus estava lá na Galileia, ele foi, olha só, irmãos, a identidade de nosso Senhor Jesus, até os demônios conhecem. E tem muitos seres humanos ainda que ficam duvidando da identidade, da divindade de Jesus Cristo. Olha só como filho de Deus. Veja, esse homem tinha perdido o juízo dele, os demônios aproveitando deles, não é verdade? E olha só, os demônios já falam o nome do nosso Salvador Jesus. Ele fala assim, Jesus, e também identifica o nosso Senhor como Filho do Altíssimo. Ó, Jesus, Filho do Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Agora aqui, eles estão assustados, os demônios. Por quê? Porque chegou a autoridade divina, suprema, o Filho de Deus, o Deus Filho na terra, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então vejamos aqui, irmão, que o demônio ele tem identificado o nosso Senhor Jesus, assim como os espíritos malignos, que também está escrito lá no capítulo 4, no versículo 34, né? Olha aqui, ó, vamos lá em Lucas, capítulo 4, vocês vão encontrar aqui, ó, Lucas, capítulo 4, no versículo 34, aqui é a cura de um endemoniado, lá em Carfenaum, né? Olha aqui o versículo. Aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem seis que és o Santo de Deus. Pronto, esses outros são outros demônios que estavam na vida desse endemoniado de Carfenaum, já identificando Jesus. Aqui no capítulo 8, esse é um outro endemoniado que Jesus foi lá em Gadareno, na terra dos gentios. Nós temos também aqui, irmãos, se nós observarmos, vamos até em Atos, no capítulo 16, livro de Atos, no capítulo 16, tem uma outra passagem também sobre um assunto desse. Veja bem o que está escrito aqui, ó. Atos, capítulo 16, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz bem claro. Está seguindo a Paulo e a nós e clamava dizendo, esses homens que nós anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aqui está falando de uma cura de uma mulher, né, irmã, que tinha um espírito de adivinhação. Então, quando o apóstolo Paulo, eles iam à oração, e então saía ao encontro dele uma jovem com um espírito de adivinhação, que era de demônios, né? E toda vez ela falava, seguia Paulo, seguia as pessoas que estavam ali e clamavam, dizendo, este aqui anuncia o caminho da salvação, são um servo do Deus Altíssimo. Irmãos, ela estava falando a verdade. Era verdade. O demônio estava falando na boca dela que era verdade. Só, irmãos, que havia ali um ganho de dinheiro com seus grandes ali por trás disso, e Paulo se incomodou, e Paulo expulsou o espírito, e aquela moça não adivinhou mais nada. Então, veja, esses espíritos eles estão em todos os lugares, amado, e nós temos que vigiar, porque ele pode entrar na vida das pessoas, e se o crente também não vigiar, ele entra na vida do crente. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então, para um demônio entrar numa vida de crente, isso existe, viu? Tem crentes que são endemoniados. Eu já vi isso muitas vezes. Como é que esses demônios entram na vida de um crente que aceitou Jesus Cristo? É o crente que não vigia. É o crente que não está olhando, levando a sério os caminhos do Senhor na sua vida. E dá brecha, e os demônios aí, olha, devasta, hein? E aí é uma situação difícil. Então, amados, nós temos que estar sempre vigilante. Voltando para Lucas, no capítulo 8, nesse versículo 28, então nós vemos aqui
que esse espírito, esses demoniados aqui, que são bastante, eles vão e falam assim, filho do Deus Altíssimo. Por que eles falaram isso? Não, nós sabemos aqui nessa escritura que foi uma expressão usada, né? Do anjo, vocês lembram do anjo Gabriel que falou com Maria, né? Salve, agraciada. Então, ele também, glória a Deus, foi uma expressão, né? Que esse Gabriel também falou para Maria. Nós podemos ver isso aqui lá no capítulo 1, versículo 31. Vamos observar que o anjo falou aqui também. Olha aqui, ó. No capítulo 1, versículo 31, nós vamos observar aqui, olha, eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás seu nome Jesus. Percebeu que os demônios falaram isso? Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? E aí nós vemos o 32, o anjo Gabriel falando com Maria. Ele falou assim, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, agora vocês entenderam por que os demônios chamou de Jesus Filho do Deus Altíssimo? Eles estão ali no âmbito espiritual. Como eu disse para vocês, nós temos dois mundos. O mundo físico, que nós estamos aqui reinando nesse mundo físico, que é a matéria, e existe um mundo espiritual. E claro, irmãos, que por isso que aqui vai um conselho para todos vocês, amados, tá bom? Vocês tomam cuidado o que sai da boca de vocês. Porque o que sai, irmão, se sair maldição, vai haver maldição. Se sair a benção, vai haver a benção. Em Provérbio está bem claro sobre isso, eu não lembro agora o capítulo que diz, né, tanta coisa, mas diz assim, né? O poder da vida e da morte está na língua. Então, como agora nós temos conhecimento da graça de Deus, que vocês não ousem usar a sua língua para maldição na vida de ninguém. Use ela para a benção até dos teus inimigos. Abençoa eles. Vejamos, como eu disse aqui a vocês, o que o Gabriel falou aqui. Claro que os demônios usaram as mesmas expressões aqui no capítulo 8, no versículo 28. Olha só, e eu vou repetir aqui para vocês verem que esses demônios falou. Professor se disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Gabriel fala com Maria, dizendo para pôr o nome de Jesus. E ele será tão grande que ele é filho do Deus Altíssimo. E os demônios reconheceram a divindade, o filho do Deus Altíssimo. Quer dizer, o Supremo, nosso Senhor Jesus. Bom, então aqui, irmãos, nós continuando aqui nessa passagem, nós estamos vendo aqui que no versículo 29, no 28 ele falou que não os atormentasse. Eles pediram, eles ficaram tão temerosos, os demônios ficaram tão temerosos do Filho de Deus, que isso, irmã Ângela, Deus abençoe. Eu vou até passar aqui para a irmã Eliana, que está lá na plataforma do YouTube, Provérbio, capítulo 18, versículo 21. Coloca aí, meus irmãos. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, onde se fala que a vida e a morte está na língua, né? Então, fica registrado isso. Bom, isso aqui os demônios, nós vemos aqui, que eles estavam já com medo do nosso amado Jesus Cristo, porque eles tinham que obedecer. Tudo que Jesus falar, eles teriam que obedecer, pois é uma ordem divina. Isso me chama... Isso. A morte e a vida não estão no poder da língua. Glória a Deus. Veja, irmãos, isso aqui chama atenção uma coisa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas, até crente mesmo, que não temem a Deus, que não dá valor a Jesus Cristo, leva a graça de Deus com pouca importância, aquilo que Cristo deu para nós.
E seria muito bom a gente refletir isso e começar a valorizar mais o Senhor na nossa vida, porque até os demônios conhecem a divindade de Deus. Se tem alguém que conhece muito pouco e precisa conhecer, somos nós, irmãos. E nós só vamos conhecer a divindade de Cristo através das Sagradas Escrituras. É aqui que o Espírito Santo, ele foi divinamente, a Sagrada Escritura foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, toda a Escritura. Então, aqui está o nosso conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 6, está lá bem claro que Deus, né, ele falou que ele não queria o sacrifício, mas sim o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Então, irmãos, vamos ter mais conhecimento de Deus. Quando nós temos conhecimento de Deus, isso significa que a gente vai honrá-lo melhor. Nós vamos amá-lo melhor. Nós vamos nos dedicar melhor a Deus. E nós vamos ter um temor de respeito, não de medo. Aqui os demônios tinham medo. Veja, e quando ele pediu para Jesus, irmão, para Jesus não atormentá-lo, né? Não atormente, né? Por que que ele falou desta forma, irmãos? Vamos ver aqui nas Escrituras, irmão, que atormentar é tirar a paz, né? Olha só, o inimigo tirou a paz do homem, mas ficou com medo de Cristo, então, mexer com eles ali e atormentar eles. Irmãos, esses seres espirituais, eles estão totalmente confirmados para a condenação eterna. Tá bom? E quando ele falou assim, ó, Jesus, no versículo 29, ele já tinha ordenado que esse espírito imundo saísse dele, né? E aí, no versículo 30, nós vemos aqui, e Jesus fez uma pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: uma legião, porque nós somos muito. E ele rogava muito, os demônios estavam rogando muito para que Jesus não enviasse eles para o abismo. E o ser humano pouco conhece sobre isso. E isso me chama bastante atenção, irmãos, que às vezes, você sabia que tem crente, irmãos, que tem crente que fica com medo quando um homem de Deus, um pregador, guiado pelo Espírito Santo, ele prega contra o inferno, fala sobre o inferno. Muitos crentes, eles não querem ouvir isso. Eles só querem ouvir coisas maravilhosas, né? Ouvir as coisas de Deus, a benção de Deus, e evitam, despreza o inferno. E isso, irmão, quem mais pregou contra o inferno, que falou mais do inferno, foi o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Todo o evangelho dele, você pode ver que os evangelhos de Cristo, você pode ver isso em Mateus, pode ver em Marcos, Lucas e João. O Senhor Jesus falou muito sobre o inferno. Então, amados, e tem muito crente que ele evita isso e às vezes critica alguém que fale sobre isso. Irmão, nós não estamos aqui para pôr medo em ninguém, mas o inferno existe e foi feito para Satanás e os seus demônios. Nunca o Senhor quis para colocar o ser humano lá, era para eles. Só que o ser humano, como também afronta e prefere mais o mal do que o Senhor, afronta e não aceita Jesus, eles também estão indo para lá. Esses que rejeitam o evangelho e rejeitam, né, o amor de Cristo e a salvação, eles também vão para lá. Mas o inferno foi para esses Satanás e os seus demônios. E vejamos aqui, irmãos, só que aqui, esse versículo 31, os demônios estavam rogando que não mandasse para o abismo, que ainda não era o inferno. Olha o medo que eles tinham. Irmãos, vamos abrir ali em Apocalipse, no capítulo 9, versículo 1. Vamos ver esses abismos. Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 9. Toda a glória seja dada a Deus. Olha só, amados.
Isso aqui é muito interessante. Capítulo 9, versículo 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu cair à terra, e foi-lhe dado a chave do abismo. Pronto. Olha aí, Jesus tem esse poder. Jesus tem essa chave, tá bom? Aqui está o medo desses demônios de estar aí. Tem uma outra parte também, irmãos, salvo erro, está em Judas. Nós vamos ver essa passagem também, a qual teve os espíritos que deixaram as suas habitações celestiais, e o Senhor encerrou nas prisões que é o abismo, até o dia do juízo, para que eles venham à presença de Deus e ser julgados para lançar no inferno, tá bom, meus irmãos? Então veja, meus amados, que esses demônios, ele capacitam que as pessoas que possuem fazer atos de grande força. Quando uma pessoa é endemoniada, ela tem uma força fora do normal, tá bem, irmãos? Eu já vi muito isso, já participei, já segurei também. É uma força que o ser humano precisa de muitos homens para segurar uma pessoa, porque é uma força muito forte mesmo. Mas isso aí depois a gente vai falando, né? Nós vemos também, irmãos, aqui, né? Nós temos que tomar bastante cuidado, irmãos, que esse adversário, ele vai lutar muito contra todos vocês. E por isso que nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor e na força do seu poder, para que nós sejamos fortes em Cristo e assim os inimigos ele vejam em vocês a armadura de Deus e Cristo Jesus como teu capitão e principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente tem que ter a palavra de Deus no seu coração, irmãos. Vocês têm que absorver toda a palavra de Deus. Tudo isso aqui, irmãos, tem que começar a entrar dentro da nossa alma. Ela tem que começar a fazer as palavras penetrar aqui na nossa alma e nós começarmos a andar mais e mais com o nosso eterno Deus. Aí o inimigo encontra dificuldades para lutar contra nós. Ele vai lutar, mas estamos totalmente armados. O que vemos hoje, irmãos, infelizmente, muitos crentes que não estão armados, não estão com as couraças, não estão na palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus, mas não ficam com ela em seus corações. Ouve a palavra. Muitos crentes vão às igrejas, ouvem as palavras, e não só isso, também não leem em casa. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, são como pessoas que vê alguma coisa, alguma notícia, e depois vai embora e continua a vida. Não, meus amados. A palavra de Deus tem que viver dentro do nosso coração, porque nós vivemos para Cristo, e ela é o azeite para a nossa alma, é o alimento para cada um de vocês. E nós precisamos estar alimentados no poder da palavra de Deus, irmãos. Sem a palavra de Deus, ai de nós aqui na terra. O inimigo já tinha devorado cada um de vocês. Ele não devorou porque Cristo está sobre vós. Então, vamos valorizar mais a palavra de Deus, tá bem, irmãos? Temos que ficar bem firmes, tá? Então, irmãos, nós vemos aqui que essa era a preocupação dos demônios, tá bom? Era a preocupação dele ser lançado no abismo. E tem crente que não está nem preocupado com o seu futuro. É bom nós nos preocupar, sim, irmãos. Por isso que Jesus está vindo. Muitos não estão dando valor à graça de Jesus. E olha, se perder a graça de Cristo, olha, eu não sei o que dizer, mas eu não queria nem estar na pele de uma pessoa assim. Irmãos, nós estamos com a graça de Jesus. Ainda que possa acontecer de algum errar, algum tropeçar na presença de Deus, mas ainda a vida, peça perdão, busca, o Senhor é misericordioso para estender as mãos e salvar. Mas se a pessoa morrer levando os pecados, fazendo e não se arrependendo,
não vai alcançar a vida eterna, porque não dá valor às coisas de Deus. E nós devemos dar valor, tá bem, meus amados? Jesus, quando ele falou do nome, ele falou que era uma legião, que tinha entrado muitos demônios, e nós vemos que uma legião romana, ela tem 6.000 soldados. Imagina quantos demônios havia dentro de um só corpo, irmão. Não eram poucos, eram bastante. Esse homem estava carregado de demônios, irmãos. A vida desse homem era um inferno, entendeu? Não tinha sossego dia e noite. Isso em Mateus está escrito lá no capítulo 8. Então, naquele momento ali, nós vemos também, amados, que havia ali uma vara, né? Que quer dizer uma manada de porcos, suínos, né? São suínos. Irmãos, um detalhe: judeus, eles não comem carne suína, né? Eles não comem porcos, porque isso está no livro de Levítico, capítulo 11, do versículo 7 e 8. Tá bem? Nós podemos abrir ali no livro de Levítico, no capítulo 11, vamos abrir aqui para vocês verem, tá? Olha aqui, ó. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá para ver. Levítico, capítulo 11. Toda a glória pertence ao Senhor. Olha aqui no versículo 7 e 8. Também o porco, que é o suíno, o porco, porque também unhas fendidas e fendas de unhas se dividem em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundo. Então, Deus deu essa lei para eles, para que esses animais são imundos. E vejamos aqui, então, irmãos, já no livro de Lucas, Jesus, os demônios, olha como tem sentido as coisas, né? Aí os demônios, ele vê aquelas manadas de porcos ali e rogava muito que se concedesse para que eles pudessem entrar ali na vida dos porcos. E o Senhor Jesus concedeu, ide. E eles foram. Irmãos, eram quase 2.000 porcos ali, e aqueles porcos ficaram doidos lá, e começou a correr, e tinha um precipício, e eles pularam dentro ali do mar da Galileia, e morreram todos afogados. Não escapou um, morreram todos. Amados, você viu, fica claramente, muito claro, que o objetivo dos demônios é destruir vidas. O objetivo dos adversários é destruir pessoas, vidas. Veja, irmãos, que o inimigo é muito difícil, irmãos. Os demônios entrar, eles não é que é muito difícil. A preferência dos demônios é entrar na vida das pessoas e não dos animais. Essa é a realidade, tá bem? O objetivo deles é entrar na vida das pessoas. Então, queridos, tenha isso na mente de vocês. Temos que estar debaixo do sangue de Cristo Jesus. Temos que estar sob a autoridade do nosso Senhor, debaixo dele. Temos que andar com ele, porque ele é o único que pode proteger-nos, que pode nos guardar, que pode nos dar a vida eterna. Foi o único que morreu pelos nossos pecados para nos tirar, glória a Deus, das garras do nosso adversário, e ele nos tirou. Então, amados, agora o que nós temos que fazer? Não podemos deixar brotar o velho homem dentro de nós. Temos que prosseguir a jornada para a vida eterna, para a glória de Jesus. E temos que fazer isso. Entendeu, meus irmãos? E que cada um de vocês tenham essa consciência. Tá bem, queridos? Vamos trabalhar para Cristo, vamos andar com Ele. E vocês vão ver quantas obras Deus vai fazer. Tem na vida de vocês, em volta de vocês, na família de vocês, nos amigos, quantas pessoas que estão precisando da libertação. E nós, com esse entendimento, Deus vai fazer obra. Porque Deus está vendo que estamos aprendendo a vontade do Filho dele, e aí o Filho dele, quando a gente aprende, o que acontece? A gente executa o que aprende, não é isso? E aí que vai nascendo e criando obras e maravilhas. Louvado seja Deus. Queridos, vemos aqui então
né? Que eles estavam ali e foram jogados. Bom, Jesus era judeu. Jesus como judeu, para aqueles homens de Gadareno, e ele gentil, pronto. Mexeram, e o gentil sabia que os judeus não comem carne de porco. Jesus, é lógico que aqueles homens não viram os demônios entrar nos porcos, mas viram os porcos morrer. E aqueles homens saíram assustados, saíram correndo. Depois ali fugiram e foi anunciar na cidade e nos campos. Olha, aconteceu em tal lugar ali, Jesus, né, estava ali, um judeu, e os porcos, aconteceu isso, e eles foram lá para verificar, né, amados? E ali foi aquela destruição, foi em massa. Então, irmãos, irmãs, tenha isso em mente. O inimigo, ele não é bonzinho. Ele pode vir com sutil de conversa. Você viu que está escrito aqui que o apóstolo Pedro disse que, se possível for, Satanás se transforma até em anjo de luz. Ele vem bonzinho, olha, vem com uma conversinha boa, que nem fez com Eva, sabe? Vem te trazer coisa e tenta enganar. Irmãos, nós não vamos ser enganados pelo nosso adversário, nós temos a verdade. O diabo é mentiroso. E olha, aqui um conselho para os crentes mentirosos, tá? Os crentes mentirosos, e para as pessoas também. Mas os crentes pior, porque os crentes já conhecem a palavra de Deus, então serão condenados grandemente se pratica isso. Cuidado com a mentira, tá? Jesus disse que o pai da mentira é Satanás, o diabo. E todos os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Então, se houver algum crente que está entre nós aqui, ou outros que vão ouvir essa leitura da Bíblia, e é mentiroso ou mentirosa, ou consegue alguma coisa através da mentira, pode ter certeza que tem demônio nesse meio aí, porque são os espíritos que vão induzindo as pessoas para fazer as mentiras e engano. Jesus é a verdade. Sim, sim, não, não. O que proceder disso é tudo do maligno, tá bem? Então, abrem os olhos os mentirosos. Se ainda você está ouvindo e você tiver pelo menos temor no teu coração, se redima agora, peça perdão, dobre o joelho, peça perdão para que Deus limpe todas as tuas iniquidades e volta a ser um cristão verdadeiro diante de Jesus ou uma cristã verdadeira diante de Cristo Jesus. Remova dos teus lábios e do teu coração toda mentira, se isso houver no meio. Porque existe sim, irmãos. E por que a palavra vem? Ela é espada, ela limpa. E bem-aventurado quem aceita com amor e carinho. Se alguém ficar com raiva, é porque não está aceitando o que vem de Deus. Porque isso aqui fala do Senhor, é de Cristo. Nós só estamos aqui anunciando o que o Senhor manda, tá certo? Então vamos lá, amados. E assim houve aquela destruição, né? E aquele poder, foi revelado o poder de Jesus ali naquele momento. Aqueles homens que estavam cuidando da manada do porco, viu Jesus dando essa ordem, e aqueles demônios levam tudo, e de repente os porcos são lançados no mar e morre tudo. Irmãos, ali está revelado, né? Como o poder que Jesus exerceu sobre os demônios. Então, é uma identidade sobrenatural, é uma identidade para nós que somos cristãos, é divina, é a identidade do Filho de Deus. Mas para as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, as Escrituras, fala que é sobrenatural. Irmão, quando fala sobrenatural, é o âmbito espiritual. Jesus tem poder, amados, né? E aqui nós vemos, então, no versículo aqui nós vemos, então, que o versículo 35, saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Então, eles foram até ali no mar, eles foram ver o que tinha acontecido, estava vendo lá os porcos tudo boiando lá na praia, outro já encostou lá na praia, outro um pouco na água ainda. Eles ficam, meu Deus, 2.000 porcos assim, de uma hora para outra, de repente. Então, ficaram com medo de Jesus, tiveram temor do nosso Senhor Jesus. Olha só o que eles fizeram no 36, né? E os que tinham visto, contaram-lhe também o que foram salvo aquele endemoniado.
Como foi salvo? Eles presenciaram Jesus expulsando os demônios. Irmãos, e toda aquela multidão, no versículo 37, nós vemos aqui, que Jesus, né, ele tinha ali uma postura firme, e eles olhando ali aquela multidão na terra dos gadarenos deles, porque nesse versículo 37 diz que ele rogou para o Senhor Jesus, que o Senhor vai embora. Pediu para ir embora, estava com temor, estava com medo, né? Porque eles estavam possuídos de grande temor, entrando Jesus no barco, né? E voltou. Agora veja, irmãos, por que esses homens assim estavam com medo? Porque ele viu que aquele homem sem juízo, materialmente dizendo, que estava endemoniado, aquele homem que estava difícil de dominá-lo, de amansar, era um homem que estava, nós sabemos que estava endemoniado, né? Mas eles não sabiam. Até a família tinha abandonado aquele moço lá, aqueles homens, porque estava fora do controle, já não habitava mais na casa, então era no sepulcro. Então você veja como é degradante uma pessoa possuída pelo adversário, é muito degradante. Agora, o que o diabo faz hoje, irmãos? Ele, além de tomar posse do corpo de algumas pessoas, né? Voltando aqui, uma parte que acabei esquecendo e vou voltar aqui, o objetivo dos demônios é a pessoa. Quando eles não conseguem entrar na pessoa, ele pega um animal, às vezes é um animal de estimação, algum outro, e mata. Aí você vai ver que o animal morre. Irmão, eu já vi muito isso, eu presenciei. Mas eu não estou aqui para falar sobre esse assunto agora. O assunto é Cristo aqui, mas isso faz parte do assunto de Cristo também. Porque nós vemos que é o poder que Cristo exerce sobre eles. O poder divino. Cristo é o Senhor, o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis, ele é tudo, não é verdade? Então, o inimigo, o objetivo é destruir pessoas. Não consegue, eles vão para um animal, principalmente se tiver de estimação, eles tentam fazer isso. Mas, voltando aqui, né, nessa passagem, esses homens estavam totalmente com medo de Jesus, porque ele viu o homem, andava nu, estava com um juízo bom. Irmão, não está aqui relatado, mas com certeza esse homem estava sujo, muito sujo, porque se ele habitava no sepulcro, é sujeira, irmãos, muita sujeira. Irmãos, vamos meditar aqui. Havia um mar ali do lado. Com certeza, esse moço deve ter tomado um banho. Alguém deu banho para ele, ou ele por si só tomou seu banho. E olha como tudo Deus prepara na vida da pessoa. Já havia ali um vestido para ele. Então, o Senhor Jesus cobriu as vergonhas dele. Aquilo que o inimigo desnudou, o Senhor Jesus cobriu, trouxe ele e fez ele um discípulo do próprio Filho, do próprio Jesus. Glória a Deus nas alturas. E nós, espiritual, éramos assim, irmãos. Nós estávamos despidos pelo pecado deste mundo, através do adversário, nos escravizando. Jesus nos chama a tua graça, nos abençoa, e ele nos veste com as vestes espirituais. Irmão, se vista cada vez mais no poder da palavra de Deus, se vista cada vez mais no evangelho do Senhor, para que nós sejamos encontrados vestidos e não mostrar nossas vergonhas para o mundo e para as pessoas. O mau testemunho, não é verdade? Então, queridos, nós vemos aqui então, né, que eles pediam para que Jesus fosse embora, mas Jesus, eles ficaram com tanto medo, né? Jesus, ele então ia entrar dentro do barco, e aquele homem de que Jesus, nós vemos aqui no versículo 38, que aquele homem que Jesus tinha expulsado os demônios, né? Rogou que deixasse ir com Jesus. Ele queria continuar ser um discípulo de Jesus, mas Jesus despediu ele, dizendo, não, claro. Por quê? Aí ele falou, sabe, torna, no versículo 39, torna para a tua casa e conta quão grande coisas te fez Deus. Olha que obra linda, né, irmãos? Então, nós vemos aqui, vemos que Jesus disse para aquele homem curado, aqui nós vemos, né, irmão,
que ele não fosse com Jesus, mas que ele permanecesse naquela terra dos gadarenos, naquela cidade e aquela região para dar o testemunho de que Deus fizera por ele. Então as pessoas iam olhar ele e falar, não, isso é um milagre de Deus. Ele era o milagre vivo, todo mundo ia olhar, estava no olho nu. Aquele homem é um milagre de Jesus Cristo. E você vê como que Jesus tem poder sobre a vida. E às vezes, irmãos, tem crente que não tem essa fé e fica aí sofrendo, sofrendo, sofrendo por falta de fé e sabendo que Cristo, que mudou a vida de muitas pessoas e pode mudar a vida, às vezes, de você, e você, por causa da fé, não alcança. Precisamos rever melhor essas coisas, né, irmãos? Meditar mais. Glória ao nome do Senhor. Então, aquele homem, ele obedeceu ao Senhor Jesus. Ele obedeceu, ele saiu proclamando com grande coisa Jesus lhe fizera. Isso em Mateus, vocês vão encontrar em Mateus 8, vocês vão ver que aquele homem ele andou em muitas cidades, em Decápolis, que são 10 cidades, e também nas regiões que seriam os sítios, os rurais, ali as zonas rurais, né? E falando de Jesus. Então, muitos ali creram por causa do milagre de Jesus fez com aquele homem. Irmãos, é assim que Deus faz com nós. Cristo quer fazer obras também na nossa vida para que as pessoas olhem em vocês e sejam convertidos para Jesus. Agora vocês vão entender o que é dar bom testemunho. Irmãos, hoje o Satanás, ele tem entrado na vida de pessoas para dar mau testemunho de Jesus Cristo na vida das pessoas. Por que mau testemunho? Porque tem crente caloteiro, mentiroso, enganador, tanta coisa, sensualidade e tanto pecado, que o mundo fala, se esse aí é crente, eu já estou no céu. Deus me livre ele é crente dessa denominação, desse lugar, nem vai na igreja, irmão, por causa do mau testemunho de uma pessoa. Então, veja o quão é importante nós estarmos vestidos da palavra de Deus, porque com a vestimenta espirituais, as pessoas nos verão ornamental, né? Você vai estar ornamentado no poder da palavra de Deus. E alguém vai olhar e falar, nossa, mas que serva de Deus é essa mulher? Que servo de Deus é este homem? Então as pessoas falam, Deus está na vida dele. Então a pessoa que quer conhecer Jesus vai te procurar, me escuta, eu vejo você uma pessoa diferente. Por favor, você pode me relatar? Sim, eu conheci Jesus Cristo. E aí vai. O que aconteceu com esse homem aqui? Esse Jesus mandou ele. Ele era a carta viva de Jesus. Ele era o próprio milagre de Jesus vivo ali para as pessoas. Para quem conheceu há muito tempo, né? Ele, irmão, que era um homem nu, um homem que vivia nas cavernas. Irmãos, quem que não tem o prazer de estar junto de uma pessoa que Jesus converte e faz a obra? Irmãos, quantos de vocês já não passaram por um exemplo, uma experiência dessa, que às vezes tem uma pessoa que não presta, que, vixe, não vale nada, e de repente Jesus vai lá, chama, faz uma obra, coisa, que prazer, você fala, nossa, mas que obra linda que Deus fez com essa pessoa. Pois é, irmão, o Senhor fez com esse homem aqui que estava endemoniado. Então, o testemunho deste homem fazia muitas pessoas aceitarem Jesus Cristo como Filho de Deus e o reino do Evangelho chegou. Agora, irmãos, vocês entenderam que esse homem que era instrumento de Satanás, que era um presépio dele, que estava sob o controle de mais de 6.000 demônios ali, vocês estão entendendo isso? Para destruição e tirando a paz de todas as pessoas ali, que vocês podem ver em Mateus, que é um pouco mais claro sobre esse assunto, que ninguém tinha que prender ele com guilhões, com corrente, ele quebrava tudo. Não tinha como controlar esse homem, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus vai lá, expulsa os demônios, faz um homem novo e ainda faz ele um evangelista. Irmãos, vocês estão entendendo que nós temos que falar de Jesus, evangelizar, falar do reino de Deus, que isso não pode ficar parado. Não é só você ficar dentro da igreja, louvando, cantando, orando, lendo a Bíblia, escutando a palavra. É você praticar a palavra, anunciando às pessoas também. Eles, quando olharem em você, vai falar, não, verdadeiramente,
essa é uma serva de Deus, esse é um servo. E o que os demônios hoje fazem? Ele induz muito crente a dar mau testemunho. Então, todo cristão que dá mau testemunho, tendo consciência do evangelho, pode ter certeza que tem demônio ali em volta dele lá, e está instigando ele, entrando no coraçãozinho dele, não possuindo para que fica lá gritando, não, mas fazendo que nem fez com Judas, como Satanás entrou em Judas. Simplesmente Judas, quando Jesus falou para ele, que você tiver que fazer, faça logo. E deu o bocado. Quando deu o bocado, Satanás entrou em Judas. Você viu Judas lá cair no chão, babando, gritando? Nada. Ele saiu tão normal e os discípulos até pensaram, olha, ele vai lá comprar mais mantimento ou então vai comprar alguma coisa para dar aos pobres. Olha aí para você ver, tá vendo? E na verdade Satanás já estava dentro de Judas, ó, muito tempo. Judas só foi completar o que tinha que ser completado. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, rever cada um a vida de vocês, em volta de vocês, na família. Por que que muitas famílias estão brigando? Por que que marido e mulher estão em guerra? Você acha que não tem diabo no meio desse negócio? Você acha que não tem demônio lutando contra vocês, tudo isso? E aí, irmão, o que que nós fazemos? Ficamos aí olhando para a carne, não, porque essa é ruim, esse é ruim, não presta. Então, veja, os demônios estão aí declarando. Mas quando começamos a ir para o lado espiritual, saber lidar com essa situação, nós já vamos direto na causa. Jesus foi direto na causa, foi lá e expulsou os demônios. O problema era os demônios, não era o que o homem fazia. O homem está nu. O problema era o que estava dentro desse, tinha que ser sanado. E Jesus expulsou, o homem ficou limpo. O que aconteceu? Só veio obra bonita. Agora, hoje, nós estamos aqui, irmãos, servindo a Deus. Quantos crentes estão servindo a Deus? E quantos crentes que estão envergonhando Jesus Cristo? Envergonhando a Deus. Satanás já tirou a vestimenta desses aí há muito tempo. O diabo já tem tirado a vestimenta dessas pessoas há muito tempo. Estão nu. Por que nu espiritualmente? Porque traz vergonha para a sociedade. Que quando tem pessoas que têm vergonha de olhar para uma pessoa sabendo que é crente e faz toda coisa errada, que é pior do que uma pessoa que não é crente. Santo Deus, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Mas vocês que estão ouvindo, e aqueles que ouvirem, que realmente quer servir a Deus de coração, receba em nome de Jesus esses conselhos, essas palavras da leitura da Bíblia Sagrada, que ela pode transformar a sua vida, que ela possa interagir e que você possa, glória a Jesus, ser como esse homem que foi, Jesus falou, não, você não vai andar comigo, voltar para Galiléia, você tem que ficar aqui mesmo. Conta para a tua casa, conta para a tua família, quão grande obra o Senhor Deus fez contigo. Conta, irmãos, vocês não têm ideia quantas obras. É que o tempo não vai dar aqui, mas tem uma outra passagem, que quando Jesus voltou a Gadareno, outra vez, pela segunda vez, já estava tudo evangelizado ali. Você pode ver que quando ele voltou, e as pessoas souberam que Jesus tinha voltado ali em Gadareno, o que aconteceu? Correram nas cidades, em Decápolis, todas as cidades e também nos sítios, e veio trazer os enfermos para que eles fossem curados através de Jesus. Irmão, foi uma grande festa, sabe? Foi uma grande obra. A primeira a entrada de Jesus foi hostil pelos outros, pelo temor e medo. A segunda, meu Deus do céu, os outros não queriam nem largar mais Jesus. É assim que Cristo faz. Cristo nunca, Jesus, ele nunca vai te forçar nada, irmão. Nunca. Deus nunca faz isso. Irmãos, se alguém falar para vocês assim, ó, toma muito cuidado, porque se você não vir com amor, você vai vir pela dor, que Deus vai te alejar e você vai vir para a graça de Deus. Irmão, isso não é a vontade de Deus. Deus nunca vai fazer ameaça com nenhum de nós. Tanto que se fosse assim, Jesus poderia ter ameaçado esses homens, e Jesus nem ameaçou. Eles mandaram embora? Tá bom, eu vou entrar dentro do barco e vou embora. Jesus fez isso. Só que Jesus já tinha uma obra plantada. O que os homens não imaginavam, que se fosse assim, irmãos, olha, presta bem, olha como Deus trabalha na vida da gente. Se esses homens soubessem, tinha que mandar aquele endemoniado que foi curado, também mandar embora com Jesus.
Aí, realmente, aquela cidade, aquele país, aquela província, aliás, ela estaria, assim, vamos dizer, liberto de Jesus, né? E não teria nenhum fato acontecer. Mas, irmão, Jesus foi embora, mas Jesus continuou dentro daquele homem, fazendo as obras. O homem contava, e através das obras, Jesus estava lá. Vocês estão entendendo como que é Cristo, irmão? E o diabo não. O diabo, ele já quer tomar posse, ele rouba. E a função disso está lá em João, capítulo 10, né? Jesus é um bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Já o diabo não, ele tira, ele mata, ele rouba e destrói. Então, irmãos, tudo que é forçado vem do inimigo. Cristo não. Então, vocês não sejam enganados com algumas pessoas que vêm a falar para vocês, olha, se você não vier pela dor, Deus vai tomar isso de você, Deus vai fazer isso. Irmão, Deus não é vingativo assim, desta forma. Deus não vai interferir para, para que você obedeça o que ele quer. Ele é longânimo, ele deu livre-arbítrio para todos, as escolhas. Por isso que Jesus disse que tem a porta estreita e a porta larga. As estreitas, poucos entram nela e o caminho é apertado. E mais poucos que entram nelas conduz à salvação. Agora, a porta larga são muitos entram por ela e vão para a perdição eterna. Você viu que Jesus, em nenhum momento, ele não deveria ter arrancado a porta larga e só deixar estreita? Não. Ele mostra os dois caminhos. Então, meus amados irmãos, tudo que nós escolhermos, tudo que você plantar, você vai colher no final. Se você fizer uma boa semeadura, você vai colher muitas bênçãos na tua vida no final. Mas se você plantar coisas ruins, você pode ter certeza que você não vai colher semeadura boa. Você vai colher aquilo que você fez. Jesus disse isso. Então, não existe ameaça de Cristo. Só existe, sim, a misericórdia, e quando acabar a misericórdia, vem o juízo. O juízo é a justiça. Então, queridos, nós temos que muito bem tomar cuidado referente a essas coisas. Bem, sejamos fiéis com o Senhor, vamos ser mais maduros espiritualmente, vamos levar mais a sério a palavra de Deus, vamos viver em comunhão com o Espírito Santo, vamos nos entregar a Cristo e vamos estar vestidos da armadura de Deus e fortalecendo a força do seu poder, que isso está em Efésios capítulo 6, versículo 10. Temos que ser forte em Cristo e, como diz em Tiago, submetei a Deus, quer dizer, seja obediente a Deus e resista o diabo e ele fugirá de vós. E muita gente pede para Deus expulsar o diabo. Deus não vai expulsar o diabo coisa nenhuma. Quem vai expulsar é você, cada um de vocês. Porque Cristo nos deu essa autoridade. Tanto é que eu vou ler para vocês em Lucas, capítulo 10. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo aqui nós vemos aqui que Jesus, ele dá a missão aqui para os seus discípulos, né? Nós vemos aqui, eu não vou ler ele todo, mas eu quero voltar aqui no versículo 16, 17, quando os 70 discípulos, eles voltam das suas missões com alegria, e ele falou para o Senhor Jesus, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Então, você veja que Jesus entregou essa autoridade para os seus discípulos. Hoje, quem é discípulo de Jesus aqui, meus amados? Não somos nós. Essa autoridade está com vocês. Olha o que diz aqui no versículo 18. Jesus, aí Jesus vai dizer para eles, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Aí Jesus vai, olha o que Jesus entregou para os discípulos e depois está para cada um de nós. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, vamos entender esse verso. Jesus disse para aqueles discípulos que ele deu o poder, ele deu a sua autoridade, o seu nome, para que os discípulos pudessem pisar em
serpentes e escorpiões, que são os demônios. Pisar e destruir, desfazer as obras dos demônios. Jesus não fez ele não desfez as obras daqueles demônios na vida desse endemoniado de Gadareno. Jesus não acabou com as obras do demônio, acabou. Limpou aquele homem. Então, veja aqui que Jesus deu aos discípulos. Olha o que ele diz mais, ó. E sobre toda a força do inimigo. Então, os escorpiões e as serpentes são os demônios. Mas toda a força do inimigo já representa Satanás, é o diabo. Irmãos, Jesus não deu autoridade só sobre os demônios, deu autoridade também sobre o diabo. Olha, presta atenção nisso. E é isso que o diabo teme, é que nós tenhamos esse conhecimento. Por isso que ele enche a cabeça de muitas pessoas, justamente para perder o foco, para perder a comunhão com Deus, para não conhecer a verdade. E aqui está a verdade. Irmãos, em nome de Jesus, eu tomei posse dessa autoridade, como vocês também devem tomar posse dessa autoridade. Por quê? Porque Jesus entregou aos seus discípulos. Hoje nós somos discípulos de Jesus, precisamos avançar o reino de Deus. E para avançar o reino de Deus, nós temos que enfrentar demônios, meus irmãos. E para enfrentar demônios, nós precisamos do nome de Jesus. Vocês querem ver uma coisa que é importante? E veja bem, quando ele falou toda a força do inimigo e não vos fará mal algum, isso significa, irmãos, que vai chegar pessoas que não lêem Bíblia e vai falar assim, se você expulsar um demônio, toma cuidado, porque eles vão sair daquele corpo, aí eles vão andar por coisa, então eles não têm, e ele vai lá na sua casa e vai fazer um inferno na tua casa. Pronto. Se você aceite isso, acaba acontecendo mesmo. Por quê? Porque você teve fé nisso. Então, irmãos, nós sabemos que se os demônios são expulsos, não vai para a tua casa. De jeito nenhum. Porque você tem força e autoridade de Cristo e o inimigo não pode fazer mal nenhum, porque aqui é a voz de Jesus. Qual que você prefere ouvir? Alguém falar isso para você, que o inimigo pode ir na tua casa, ou você prefere ouvir a voz de Jesus em Lucas, capítulo 10, versículo 19? Qual dos dois você vai ouvir? Eu vou ouvir, Lucas. Eu vou ouvir a palavra. Eu quero tomar posse. E já tomei, em nome de Jesus. E depois tem uma parte tão linda no versículo 20. Mas vós não alegrai-vos, porque vocês sujeitos os espíritos. Alegrai-vos antes, porque os seus nomes estarem escritos no livro dos céus, ou seja, no livro da vida. A alegria do cristão. Tem como ficar triste sabendo que seu nome está no livro da vida? Não tem, irmão. E o diabo botando tanta coisa aí para entristecer o coração de vocês? Levanta a cabeça em nome de Jesus, vamos para a guerra, vamos para a luta. Nós estamos na terra para guerrear mesmo. Vamos lá em Marcos, no capítulo 16. Aqui, ó, livro de Marcos 16. Olha que outra passagem aqui que vai nos transformar numa pessoa bastante crente. Olha que Jesus disse aqui, ó. Versículo 15. Eu vou direto no 15, tá? Capítulo 16, versículo 15. Disse-lhe Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele endemoniado do capítulo 8, lá em Gadareno, não foi isso que Jesus mandou ele? E vai para a tua casa, conta as obras, anuncie. Não foi isso que ele fez? Jesus também fez. Ele estava pregando lá para aquelas pessoas. Olha o que diz aqui o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer estará condenado. Agora, olha esses sinais. E esses sinais seguirão aos que crerem. Irmãos, presta atenção. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais não estão no ministério. Esses sinais não estão nos pregadores somente. Esses sinais estão na igreja. Está nos pregadores, no ministério e também na irmandade. Cada membro de Jesus, essa autoridade está sobre ele. Sobre cada um. Entendeu? O problema que a gente está vendo que as coisas não acontecem é por causa da dureza dos nossos corações. Estão tão envolvidos com as coisas dessa terra, se preocupando com as coisas materiais, e aí nós não temos como usar essa autoridade. Mas ela foi dada a nós. O problema é que muita gente enferruja, deixa guardado, pega a espada e põe na bainha e deixa dentro da bainha. Mas olha que Jesus disse no versículo 17, tome posse disso, cada um de vocês. E esses sinais seguirão aos que creem.
Viu? Não está no ministério, não está no pregador, mas está nos que creem. Então, é para todos vocês. Vocês creem. Olha, primeira coisa que Jesus fez foi pôr o nome dele no topo. O nome de Jesus está no topo. Então, tudo que vocês fizerem, primeiro fala o nome dele, para depois vocês falar. Fala, em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, eu irei a tal lugar. Em nome do Senhor Jesus, que seja curada esta enfermidade. Em nome do Senhor. Não assim, ó Espírito, sai dele em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus. Aí o diabo já vai ouvir isso, você vai sair. Pronto. Porque é no nome de Jesus, não é no seu nome, nem no meu. Nós não estamos usando o nosso nome. Estamos usando a autoridade que Cristo nos deu, o nome dele. O nome dele é para a sua igreja. Aqui ele diz, em meu nome, que é o topo, tá bom? Expulsarão demônios. Entenderam? Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. Ah lá, lembra que Jesus falou no capítulo 10, versículo 19? Em Lucas, pegarão na serpente, que são os demônios, as obras deles, tá certo? E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Está em cada um de vocês. É só tomar posse, é ser vestido. Isso aqui é para quem é fiel a Cristo, né, irmão? Crente que não é fiel a Cristo, claro que isso aqui não vai ter nenhuma posse, porque até pode acontecer, sim, irmão. Pode acontecer. Sabe por quê? Porque Deus vai zelar o nome dele. Você pode ver isso em Mateus. Aqueles homens falsos. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus declara claramente para todo mundo ouvir. Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Eu nunca vos conheci. E eles fizeram as obras. E isso assusta muito, né, irmãos? Sabe por quê? Eu acredito que muitos de vocês devem ter visto crente tão sem vergonha, falso, mentiroso, e fazendo obras assim que você fica até e fala, meu Deus, mas como que Deus pode operar na vida de uma pessoa que é totalmente torta? É porque ele usou o nome de Jesus. Ele crê em Jesus. Tem crente que crê em Jesus, mas é sem vergonha mesmo. Mas crê em Jesus. Até os demônios creem, estremecem. Não é verdade? Irmão, esse caminho é muito mais sério do que vocês imaginam. É um caminho puro. É um caminho que ela não tem. Ela é sim, sim, não, não. Ela é firme, é uma rocha. Por isso que é rocha, que não derruba ninguém. Bem-aventurado quem estiver fazendo a sua casa na rocha, quem está alicerçando a sua fé em Jesus, porque ela é firme. Cristo é firme, ninguém derruba. Bom, então, irmão, vamos terminando aqui. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí, foi aqui que Jesus falou, né, no versículo 39, torna para a tua casa, conta as suas obras. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus tinha feito. E aqui ficou as maravilhas do nosso amado Senhor Jesus. Vejamos aqui que ele foi saindo com aquela alegria. Imagina a fé desse homem, irmão. Vocês têm ideia a fé que estava dentro dele? Em nome de Jesus Cristo, receba a fé de Cristo na tua vida, irmãos. E lê as Escrituras, vai adquirindo mais fé dentro das leituras. Leem, elas vão, como está escrito em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a luz que ilumina o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Você quer andar com Jesus? É a Bíblia Sagrada na tua vida, é a palavra de Deus na tua vida. Você vai andar com o Senhor Jesus, você vai andar com Deus. Cristo é o caminho, é a luz que ilumina o meu caminho. Quem é o seu caminho? É Cristo. Cristo é o teu caminho. Mas é a palavra de Deus que vem trazendo a luz para nós. Entendeu? É através da palavra de Deus que vai trazendo luz para nós. O Espírito Santo, aí ele vem e traz essas revelações. E vai sendo confirmado. O Espírito Santo revela uma coisa, vai revelando outra, mas o Espírito Santo revela tudo dentro da palavra. Porque o Espírito Santo veio aqui para nos guiar em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo está nos guiando através da palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus é tão importante na nossa vida porque o Espírito Santo tem mais acesso para falar com você.
por causa da palavra de Deus. Ele sabe que você faz um bom depósito no teu coração. Então, queridos, vamos ficar firmes na presença de Deus, vamos lutar com o Senhor Jesus, vamos pela fé. Ele venceu tudo. Em nome de Jesus, cada um de vocês vão vencer. Vocês terão grandes vitórias e nós vamos glorificar a Deus em nossas vidas. Sejam firmes, sejam fiéis. Deus está na nossa vida. Ele é Deus. Então, são esses os conselhos que hoje Deus preparou através dessa parte aqui, e nós vamos ler na outra, salve na sexta-feira, irmãos, nós vamos ler o restante, mas guarda isso. Cristo ama cada um de vocês. Sejam firmes. Tenha essa alegria no teu coração. Sejam fiéis com Ele. Amados, está bem perto de Jesus vir nos buscar, mas tão perto. E nós vamos, sabe, nós não vamos mais estar aqui conversando, falando mais da palavra de Deus, nós vamos estar diante de Cristo, nós vamos estar diante de Deus. Meu Deus do céu, que dia maravilhoso que vai ser esse dia. Que Deus abençoe a todos, esse é o conselho que Deus nos dá nesta manhã, né? Que o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é Glória a Jesus. Aleluia.